Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, né, Tatá? É isso aí, galera. Tá preparado? Porque hoje a gente vai falar de uma fera, né, prof? Perfeito! Galera, hoje nós vamos iniciar a aula 11.1. E na aula 11.1 é um animalzinho bem pitoresco aqui da nossa região. Diretor, aumenta a tela aí para nós. Joga aí. A nossa aula 11.1 vai falar sobre o manejo e criação de quê? Jacaré. Jacaré. Então, nós vamos Ai, falar. professora, sério que tem criação de... Tem. Lá no Vale do Cunhã, então. E é importante, hein? É. O manejo desses animais. Gente... Jacaré. Entendi. Jacaré, sistema de criação, nós vamos dar uma olhada, e manejo de reprodução. Mas para essa... Lembrando que cada tipo de criação, cada animal com a sua biologia, você conhecendo, dominando essa biologia, sabendo as necessidades que esse animal vai precisar nessa sua criação. E se a sua propriedade está adequada para o manejo desses animais. Então, a aula de hoje, nós temos aí uma habilidade, pessoal. Ai, errei! Errou! É aqui, ó. A habilidade de... Não é essa, é essa. Investigar e analisar situações... Não tá aparecendo lá. Azulzinho no azulzinho. Bota vermelhinho. Both. A habilidade de investigar. Tá de brincadeira! Investigar e analisar situações, problemas e variáveis que interfiram na dinâmica de fenômenos da natureza e de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. Obrigada. Desculpa, atropelo. Não, eu estava falando. Eu vi que tu queria falar, eu falei, meu Deus, eu corro. Ela me atropela. Ai, Jesus. Então, quando nós estamos falando aqui de investigar e analisar situações e problemas, a gente tem que lembrar que a gente está falando de animais. Algumas culturas, nós já temos uma certa... Culturalmente, algumas espécies elas são mais... Como que eu vou dizer, professor? Dócil? Ou são mais... É assim, é porque algumas, que nós estamos falando aqui, na verdade, são animais... Mais domesticados. São animais... Não é nem domesticados, assim... Tem algumas criações que não são oriundas de animais silvestres. Sim. Esse aí é um animal silvestre. Boi não é silvestre, codorna, entendeu? Agora, jacaré, tartaruga, são animais silvestres. Sim. Aí, é porque, por exemplo, quando você falou, não está errado falar domesticado, né? Não está. Mas, por exemplo... Você está criando? Eu falo no sentido assim, tá? Por exemplo, gado. Você pode ver os TikToks, né? As pessoas hoje fazem muito TikTok com gado, né? O gado deita, tem gente que... Mas não é domesticado aquilo. Não está domesticado. Mas também não é silvestre. Sim. Porco, né? Dependendo da raça, aqueles mini, é uma coisa. Agora, o porco mesmo que a gente vende, que é o Landrace, Lajoie, Duroc, Pietran, você pode ver no TikTok alguém fazendo mesmo. Mas eles não são domesticados. Aí não adianta vir depois falar assim, foi um acidente, né? Quando acontece com cobra, é um acidente. Não, é porque eles não são domesticados, mas também não são silvestres. Certo. Agora, quando a gente fala de um animal silvestre, exemplo, jacaré, é assim, gente, ele tem um instinto dele, né? E esse instinto, muito importante. Esse instinto requer
um manejo não é um manejo tradicional de um bovinocultor, não é um manejo tradicional de um apicultor, não é um manejo... Não. Aí é justamente que o pessoal não é nem especializado, não vou falar essa palavra especializado, mas é um pessoal já treinado, é diferente, pessoal. Tem muita questão que a gente pode falar dessa palavra treinado. E que está embasado em lei. Para jacaré tem toda uma questão. Até para bater, tem uma quantidade. Sim. Até para retirar da natureza, tem uma quantidade. Não existe isso em gado, não existe isso em pássaro. Para quantos animais eu posso abater? O período é mais rigoroso. Porque se trata de um animal silvestre. Exatamente. Tá? Então, quando a gente fala dessa investigação, essa análise e dessas situações dos problemas, são aquelas situações que relacionam o ambiente, que relacionam a sua forma de como ele vai lidar com esse animal. Tem toda, como o professor falou, uma legislação que vai rigorosa. A gente lembra lá do Código Florestal, que houve mudanças e alterações para criações, para o desmatamento de algumas áreas, a preservação, medidas de mitigações, enfim, tá? Então, é tudo uma coisa bem coordenada, certo? Certo. E o jacaré, olha aí, ó. Animais que para muita gente bota para correr, e realmente, né, gente, não é para você, eu tô vendo o jacaré aqui, vou pular para dar um abraço dele, para tirar uma selfie com ele. Não é assim, são animais realmente que têm um instinto, né? E eles são, aí para isso é importante a gente conhecer a biologia. São animais territorialistas. E o que significa isso? Significa dizer que eles vão lutar pelo seu ambiente, pelo aquele domínio daquele ambiente. Você já viu seu cãozinho fazendo uma urina aqui, uma urina acolá? Ele está marcando o território dele. Então, as espécies, elas vão se defender ou vão marcar esse território de formas diferentes. Os mamíferos têm uma mania de fazer umas coçadinhas, né, nos cantos. Isso. Para deixar o seu cheiro. Enfim, tá? Cada um. Se eles vissem essa coçadinha aqui, ia dar ruim. Olha lá, gente. Esses animais têm toda, né, uma mandíbula bem exuberante. Dentes também. A mordida aí, ó, segura, né? Tem as suas fragilidades? Tem. A professora, um animal desse tamanho é frágil? Tem suas fragilidades também. Na região dos olhos, na região, em como que ele captura, porque se você conhece bem a biologia dele, você consegue fugir de alguns golpes, porque você sabe como que ele consegue movimentar a cauda, como que ele vai te atacar. Então, você consegue se defender, tá? Conhecido como jacaré preto, caimã preto, jacaré aruana, aruá, ou jacaré gigante, o açu é o maior entre os répteis sul-americanos, podendo chegar a 6 metros. Há quem diga que tem maior, mas ainda não tem que ter registro, tá certo? E medição foi feita para poder dizer assim, né, realmente, tá bom? Mas até então, 6 metros de comprimento e pesar aí entre 300 quilos. Ele tem um focinho grande, placas ósseas na barriga. Ao nadar, faz um movimento ondulante com a cauda. Eu acho tão bonitinho, né, quando eles vão nadar. Verdade. Eles colocam os braços deles, né, de um ladinho e faz paralelo ao corpo, e faz aquele movimento, parece tão frágil, tão delicado esse movimento. Mas é justamente para não movimentar muito a água onde eles estão presentes. Você vê que quando você tá água paradinha, barulho de nada, de repente você pertinho de você. Ele deu acertou direitinho um peixe pertinho de você que você estava querendo pescar. Né? Vários acidentes, infelizmente, acontecem devido a isso. Eles vão chegando tão sorrateiramente que você é surpreendido. São répteis pertencentes à subclasse Arqueosáurea, a mesma dos dinossauros. Caramba, professora, sério? Sério. E pterossauros, tendo se diferenciado como um grupo de cerca de 205 milhões de anos. Então, esses animais aqui tem que ter respeito, né? Como da história. Estão aqui há muito tempo, galera, tá? São da família Alligatoridae e possuem 8 espécies, entre elas estão os gêneros Caimã e Paleosucus, aos quais pertencem os jacarés, os nossos jacarés brasileiros, né?
Aqui no Brasil, não há, tem muita gente que vai fazer, visitar alguns locais aí. Ah, mas eu já vi aqui crocodilo. Gente, crocodilo não é da nossa região, não é daqui da América do Sul, tá bom? Então você não vai ter isso aqui. Perfeito? Jacarés, tá bem? Tá bem? Os jacarés vivem... Professor, você tá calado, prof. Eu tô... Peraí, que você já ouvindo. Quer que eu leia? Os jacarés vivem em grupos, são ótimos nadadores, vivendo em rios, lagos, pântanos. Sua expectativa de vida é de 80 a 100 anos. Pensa. Além de estarem aqui há muito tempo, vivem muito, né? Bastante. Mas só que, para chegar a essa fase adulta, aí tem a questão, né? Porque muitos são predados ainda muito jovens, tá bom? Apesar de serem, assim, não são presas muito fáceis, mas... todo filhote, né, professor? Na verdade, todo filhote fica mais vulnerável. Então, onça também pode predar, né? Ok. Jacarés são carnívoros, vorazes e gostam de tudo que vem pela frente. Come peixe, mariscos, mamíferos, répteis, aves, né? Que aqui na nossa região, biguá, essas coisas, vêm tudo por baixo. Eles não, ou então quando as aves aqui da Amazônia fazem seus ninhos em árvores que estão próximos aos rios, aí os passarinhos filhotes estão puf! Eles não costumam perder tempo mastigando, engolem tudo. Por causa da dinâmica, né? Eles dilaceram a sua presa, né? É por isso que é interessante. E como que aqui está falando, né? São vorazes, eles se alimentam de tudo. Tudo que eles são muito curiosos, gente. Então, por isso, assim como os quelônios, né? Eles também, ele viu alguma coisa, pum, engole com tudo. É por isso que a gente precisa, nós, cidadãos conscientes, precisamos estar cuidando de quê, professora? Desse ambiente aquático, desses nossos recursos hídricos. Por quê? Porque esses animais, a gente já viu situações aqui quando enche, né? Muito. E eles virem parar na cidade, no meio da cidade, gente. No meio da rua, parecer jacaré. Isso não foi uma ou duas, várias vezes. Tá bom? Por quê? Eles vêm atraídos, enche, onde tiver água, eles vão atrás. E outra coisa, como eles são vorazes e se alimentam de tudo, pode ser que eles se alimentem de alguma coisa que não é adequado, né? Qualquer coisa, até objetos eles podem engolir também. Assim como os quelônios no ambiente aquático, principalmente os marinhos, se alimentam e podem adoecer, tá? Devido a essa ingestão de algo que não faz parte do seu cardápio, mas por curiosidade, bocanhou, já foi, engoliu. Ok, vamos seguindo. Manejo de criação. Só receberá licença do IBAMA para a criação de jacarés se a criação definir cotas de produção, seleção e captura dos indivíduos para abate usando as devidas tecnologias. Então, só poderão criar e abater jacarés os postos de criação que têm licença do IBAMA. Importantíssimo. Então, o manejo dessas espécies consideradas silvestres precisa de todo esse rigor, então precisa de uma licença do órgão responsável por essa fiscalização, que é o IBAMA, tá bom? E aí você vai definir lá na lei, existe uma regra, existe toda uma questão em relação, para que você vai criar? Para que você quer esses animais? É para produção, seleção, captura? O que você vai fazer? Então, relacionado com o seu intento, você vai ter uma cota, tá? Para cada tipo de atividade que você vai fazer com esses animais. E aí? Imagine você num lugar desse. Né? Aqui a gente está vendo, assim como na ranicultura, nos ranários, lembra daquela fase dos ímagos, que são aqueles que saíram daquela fase lavar, né, os girinos? Isso. Aí tem uma parte lá no ranário que você tem os ímagos, que são jovenzinhos, que eles vão perdendo aquela caudinha, já tem as partes dianteiras e traseiras. Eles precisam desse ambiente terrestre, um espaço terrestre. Os jacarés também. Por quê, professor? Porque você está vendo a entrada de sol aqui, ó? Né? Apesar de ter uma cobertura, você tem essa entrada de sol e você tem essa parte assim, sem água.
Porque esses animais são pecilotérmicos. O que é isso, professora? Eles não conseguem, como os mamíferos, nós mamíferos, manter a temperatura corporal deles diferente do ambiente externo. Então, eles estão ali na água, a temperatura do corpo deles vai chegar no momento que eles precisam ser aquecidos. Então, eles vão para o sol, tá? Então, lembrando de novo, o manejo está relacionado à sua observação para a biologia do animal que você está querendo criar, tá? O espaço para esses animais, imagine, são animais grandes, né? E aqui já está bem lotadinho. Vai lá, próximo. Sua forma de atacar a presa também é bastante peculiar. Ao contrário de cobras, eles atacam e mordem pelas laterais. A língua deles é presa e eles possuem um órgão específico e gorduroso dentro do abdômen para aguentar os longos períodos sem comer. Aí você diz assim, mas como é que eu vou identificar se aquele jacaré no ambiente natural tá com fome ou não, né? Lembre que eles são muito curiosos, tá? Então, se você estiver passando por uma embarcação, tiver muito tempo na água, lá com a sua embarcação, e aí eles vão, se tiver jacaré naquela região, eles vão perceber a sua presença. E eles vão curiosamente chegando para ver o que é, tá? Pode ser que numa situação eles ataquem. Mas eles estavam com fome. Não, eles são curiosos e como eles são territorialistas, eles vão defender o seu território. Muitas vezes eles não estão com fome, porque eles aguentam passar longos períodos sem comer, tá bom? Num ambiente aí natural. Para se efetuar a criação de qualquer animal silvestre, é necessário a autorização do IBAMA, do governo federal, responsável por esta área. Perfeito, tá? Então, toda autorização. E existe uma portaria, né, prof? Perfeito, a portaria 132/88, de 5 de maio de 88. Em seu artigo 1º e 6º, considerando o que diz a Lei 5.197/67, de 3 de janeiro de 67, regulamenta os criadouros destinados à reprodução da fauna silvestre com finalidade econômica. Ou seja, você tem uma lei que te respalda nesse tipo de criação, mas pelo fato deles serem animais silvestres, precisa de todo um controle populacional no ambiente que eles foram retirados. E também, qual é a finalidade? É para fins econômicos, é para pele, é para escama, né, professor? Assim, é verdade. Nessa lei, a autorização para criação, destinada à reprodução da fauna silvestre com finalidade econômica. Mas entenda, isso é para possibilitar que você mantenha um número de exemplar na natureza. Sim. Então, a gente tira da natureza, faz o ambiente para reproduzir e devolve uma parte para a natureza. Uma porcentagem pode ser vendida. Essa venda é para manutenção da própria estrutura. É como se você fizesse a sua parte de conservar esses animais. Tá? Perfeito. Bem diferente de criação de gado. Você vai não precisa de autorização de ninguém. Eu tenho que estar com os bichos sadios, certo. Eu tenho que provar que eu pagar os impostos. Não é qualquer um que pode fazer mesmo, né? É uma criação de jacaré. Sim. Agora, professor, se não é todo mundo que pode, por que eu meus queridos, simple present tense. Em áreas aqui do estado de Rondônia, né? Que uma parte da sua propriedade. Oh, Tabitha! You are my angel! Que na sua propriedade, você observe, olha, tem uma região na minha propriedade que tem jacaré. Já estão lá, né? Então, na verdade, é verdade. Eu falei do jeito, a propriedade é minha, ele veio aqui. Não, eles estão lá, você percebeu agora, mas eles estavam lá. E aí, pessoal, aí sim, você pode requerer uma licença dessa. Aí é diferente. É diferente de gado.
Eu vou trazer o gado. Eu comprei, fui na... Como é que é? Rondônia Rural Show. Comprei o animal, comprei a galinha, vou montar. É diferente. Já tem que estar lá. Aí, claro, vem o pessoal do IBAMA, faz um levantamento. Aí não é técnico agrícola, não é um engenheiro. O pessoal do IBAMA, que vai fazer, ambiental, vai fazer o processo. E você fala, para eu manter esses animais, né? É como você falar assim de arara. Eu quero colocar um viveiro das araras. Eu vi que tem arara na minha propriedade. Gente, só um minuto, nós estamos fazendo um paralelo para falar assim, por quê? Né? Eu tenho lá aqui no meu ambiente uma arara, você fala assim, eu quero fazer uma área de preservação. E eu quero fazer uma forma de fazer trilha e trazer as pessoas para viver com a arara, tudo. Sim. Traz a licença, é animal silvestre, você não vai criar arara. Você vai potencializar que eles continuem se reproduzindo, você vai ganhar um dinheirinho fazendo isso. Estou dando um exemplo. Isso, gente, é muito interessante o que o professor Jeff está falando. Eu tenho na minha propriedade um animal que eu sei que não só eu sou curioso para observar, porém, você conhecendo a biologia do animal, você precisa de orientações para que as visitas sejam realizadas adequadas, até o horário. Gente, a quantidade de pessoas em observação de um animal e o período de descanso que essa trilha precisa. E o horário que você vai visitar. Tudo. Então, não é de qualquer jeito, não. Então, não é, deixa bem claro, aí já não é mais parte do engenheiro agrônomo, já é parte aí já é parte do pessoal do IBAMA. Isso. Claro que tem. Isso mesmo, biólogo. Aí tem veterinário, são veterinários que fizeram, claro, o veterinário depois fez uma especialização para animais silvestres, são totalmente diferentes, perfeito. Tá bom? Deu uma hashtag, uma dica. É uma coisa... Bora. Deixa eu ver uma coisa. Calma aí. Você falou uma coisa muito importante que eu tô rindo comigo, sim. Eu sou muito morrido. Igual. Ele já estava lá, né? Eu falei, não é na minha área, não, ele já estava lá. Então você vai ver a melhor forma possível para conviver com essa espécie. Aí nós temos aqui, ó, duas situações, duas formas, né, de você realizar. Só tem essas duas. 3 formas. Não. Tem 3 formas, nós só usamos 2 aqui no Brasil, é verdade. A farming e a ranching e essa harvesting. Eu não sei não, vou falar o nome dela. Só são 2, mas... Vai lá, então não sei. Ranching. Professora Patrícia. Patrícia! É a modalidade de criação, assim, professor, porque a gente vai apresentar quais são as formas dentro da lei, tá? É a modalidade de criação em sistema aberto, na qual os ovos ou os filhotes de jacarés, presta atenção aqui nas diferenças, tá? Então, para essa modalidade, ou você vai trabalhar com os ovos ou com os filhotes que vão ser coletados na natureza para a criação em cativeiro. E aí, esses ovos ou filhotes sendo levados para a natureza vão ficar ali até o abate. Perfeito? Então, você é responsável a partir daí. Tirou da natureza e levou... não cansei, vou voltar. Não, bem, tá? Nesse sistema é necessário o monitoramento dos ninhos nas propriedades onde serão coletados os ovos. Então, você precisa de todo um estudo, né? Localizar esses ninhos, como estão, a quantidade, porque você não vai tirar tudo, tá bom? Cadê, prof? Dos ninhos das propriedades onde serão colocados os ovos. Nesse sistema. Coletados, não colocados. Onde serão coletados os ovos para que seja calculado, a média da população de jacarés da mesma. E, assim, identificar a quantidade de ovos que você poderá recolher. Então, como a gente está falando e reforçando aqui, é um animal silvestre, de vida silvestre, está lá na natureza. Professora, mas eu comprei a propriedade, já tem. Né? E aí você identificou, então, porque está na minha propriedade, posso fazer o que eu bem entender. Não, tá? Existe uma legislação para isso. Então, você tem que ter um controle populacional. As espécies que você vai tirar, os ovinhos que você vai tirar para o seu criador e a quantidade que vai ficar lá para permanecer, para povoar aquela região, tá? Esse é o ranching. Por exemplo, há um limite de 15% de ovos que podem ser capturados. Se o ninho tiver 100, então a mínima aí já foi feito um estudo, né? 15% você pode retirar. De 100, 15 poderão ser pegos ou colocados na incubadora. Perfeito? E importante isso, você já vai para o local para receber esses ovos, né, professor? Se você for coletar eles, tá bom? E o farming, prof? Criação com ciclo fechado.
O manejo envolve a captura de machos e fêmeas na natureza para a reprodução da espécie em cativeiro. Lá é disponibilizada uma área para que as fêmeas possam construir o seu ninho e realizar a postura. Cerca de 30 ovos por fêmea são postos. Os ovos são coletados e levados para a incubadora artificial de 29 graus a 31. E os filhotes são transferidos para baias de engorda até o abate. Então, aqui no farming, é isso? É. Você tem, então, agora o manejo de trabalho com os machos e fêmeas, já os adultos. Os tá exemplares. bom? Você vai focar já ali no período de reprodução que vai acontecer em cativeiro. Lá no lá no ranching. ranching, tá aí, a gente volta, não tem problema. Aqui no ranch eram ovos. São os ovos capturados. Ou os filhotinhos. Ainda vão se reproduzir ou já estão ali em fase de desenvolvimento dos ovos, tá bom? E agora o harvesting, sei lá como é isso. Harvesting. Manejo extensivo, tá? É conhecido como manejo extensivo. A principal diferença desse sistema de manejo para o ranching e o farming é que ele não se configura como uma criação em cativeiro, e sim como uma caçada controlada, tá? Para a verdade, né, 2004, no sistema harvesting, são retirados indivíduos de uma população, preste atenção. Aí é como se fosse um controle, tá? São retirados indivíduos de uma população através do estabelecimento de uma taxa de captura, sem que esta entre em declínio, tornando-se uma prática biologicamente sustentável e economicamente viável. Então, em algumas localidades, esse harvesting é até necessário. Para quê, professora? Para esse controle populacional. Então, é liberado determinadas áreas onde essa espécie ou aumentou muito o nível populacional, e aí você vai fazer esse controle. Então, vão ser retirados do ambiente, né, natural, uma quantidade desses indivíduos para que a taxa ali seja restabelecida. Tá bom? Perfeito? Perfeito. Ih, oxe, não quer passar. A criação de jacaré já proporcionou milhões de peles de jacarés para o mercado, mas atualmente não tem uma participação ativa no PIB do Brasil. As peles são realmente o produto mais procurado na criação, principalmente pela questão da indústria, indústria decorativa, para fazer bolsas, sapatos, né? Enfim, sim, tá? Botas. Vamos lá, olha aqui, ó, a imagem, tadinho, né? Eu não gosto dessas imagens, mas tá bom. Aqui é pintadinha, né? Cadê? Cadê, gente? Tingida. Eu tô indo pra trás, tingida. Manejo sanitário é uma criação de jacarés. Tem esse nome, professor, por quê? Pois a maior preocupação é com a saúde dos animais. Nessa fase, é melhor ter cuidado com coleta e incubação. Lembrando que as baixas temperaturas causam a morte do embrião e as altas temperaturas causam doenças na espécie. Aí a gente vai lembrar uma coisa que a gente destacou lá na ranicultura, prof. Questão da temperatura. Esses animais são vertebrados e percinotérmicos. Precisam ser estimulados para se alimentar. Também, isso, né? Mas como isso, a temperatura para esses animais faz toda a diferença no manejo, tanto para a reprodução e o manejo alimentar. O manejo alimentar, nutricional. Tá? Senão ele não se alimenta. É assim. Eu entendi. Como eles são animais que precisam eles precisam ficar expostos à incidência solar, pessoal, para aumentar o metabolismo. Por isso que eles também conseguem ficar muito tempo sem o quê? Sem se alimentar, porque o metabolismo, ele baixa o metabolismo dele. Isso é a fisiologia do animal. O que essa informação é boa para quem cria? Uai, o que nós queremos, gente? Nós queremos criar animal e que ele atinja um peso ideal em menor tempo. Então, quanto mais tempo ele demorar ocupando aquela baia, eu estou perdendo dinheiro. Sim. Então, ele tem que engordar
Rapidamente. em um menor espaço de tempo e uma maior quantidade de espécies, de números, de cabeças. Então, como é que eu faço com esse animal? Uai, Um estímulozinho. dou um estímulo. A gente tem que incentivar períodos intermitentes para ele o quê? Aumentar o metabolismo e comer. Só que isso tem que ser proporcional. Como assim proporcional? O animal, ele não é... Não existe melhoramento genético, é silvestre. Não tem melhoramento genético, não tem um potencial genético. É inato dele. Então você é igual galinha, vou fazer uma comparação, tá? Galinha é uma comparação. Nós sabemos, através da fisiologia, que ela leva 48 horas para produzir um ovo. Só que ela precisa ter um estímulo da incidência solar no olho. Por isso que quando você tem galinha postura, elas estão todas presinhas na gaiola, e aí de noite, 2 da manhã, pum, liga a luz, e elas acham que amanheceu, aí elas começam a comer, e fica 30 minutos ligado aquilo. Aí elas, puf, desligam. Daqui a pouco elas dormem. E daqui a pouco, quando for... A gente faz, tem que verificar, tem solstícios e equinócios, dias longos. Então, não se faz isso quando os dias são longos, só se faz quando os dias são curtos. E o animal, quando a gente viu aquela baia redonda, tem que ser redonda, não pode ser quadrada, para não estressar o animal e possibilitar que não faça sombra, Tatá. O sol, quando bate de forma homogênea. Aí, dessa forma, faz com que eles se estimulem para comer. Isso mesmo. Aí, você diminui o tempo de ocupação do espaço. Que é precioso para você, né? Para o produtor. Para a natureza também, Tatá, quando a gente tem que devolver a espécie. É verdade, essa devolução é importante. Tá? Olha aqui, professor. Nesse caso aqui, ela é... Ela é retangular, mas você viu o tamanho? Isso, Tatá. Modificações. Na região, aqui na nossa região, ela é redonda. Na região do Pantanal, ela pode ser retangular igual uma piscina. Depende das adaptações. Aqui tem que ser redonda. Tem as camadinhas, né, professor? Como assim camadinha? Assim, ó, tem um nível, né? Não, se lembra? É igual da ranicultura. Tem que deixar regiões inundadas, regiões não inundadas. Aí eles controlam a temperatura. Nesse sistema, Tatá, não tem coisa. Não tem teto, cobertura. Porque lá na região do Pantanal, na nossa região, que tem aquela estiagem, tem que ter a cobertura, Tatá. Eu acho que deve estar lá na adaptações. Então, por exemplo, isso aqui inventa como se fosse um lago. Ele mesmo estimula a sua temperatura. Mas como não tem cobertura, qualquer momento que você jogar um frango aqui, todos comem. E aquele negócio, o animal é vivo, senão eles não correm atrás de carro em moto. Verdade. Essas são adaptações. Tem que clicar aqui. Foi? É bom falar, a gente já vê, tem vários. Durante a cópula, o macho rodeia... Eu acho que eu pulei. Deixa eu ver aqui. Volta. Não. Durante a cópula, o macho rodeia a fêmea. Cada vez mais estreitos, faz círculos, dá uma passeada, sabe aquela coisa que você não quer nada, depois eu vou querendo, aumentando meu interesse? Ambos emitem sons. É igual passarinho, como é que é? O passarinho desfazem a corte. E mantém seus narizes para fora da água. Olha que imagem aqui, ó. Narizinho dele aqui. Na sequência, o macho se encurva. Estou descrevendo um ritual de acasalamento dos répteis aqui. Se encurva, passa por baixo da cauda da fêmea para, então, unir as cloacas. Eles não têm uma região anal, né? Eles têm as cloacas que servem para os dois sistemas, tá? A gente viu isso lá na biologia. Esse processo é rápido durante cerca de 1 minuto. Oh, meu Deus. Tadinho. Toda linda essa imagem, né? Eu acho que, não sei, não. Não sei. Eu ia falar um negócio, não vou falar, não. O manejo requer etapas como a formação... Ai, que eu fiquei curioso. Ficou, né? Fica. Formação de grupos de reprodutores e construção dos ninhos. Os ninhos devem estar prontos para a etapa de coleta de incubação desses ovos. E o manejo de produção, o professor vai correndo. Aqui o ninho,
esse no ambiente natural, onde a gente vai usar aquele sistema Henshin, né, para captura dos ovos. E lembrando que quando você faz a transposição para um sistema que não é natural, você só fornece o material. Quem faz é a fêmea. A gente não pode fazer o ninho. Tem que só fornecer a folha. Ainda tem essa peculiaridade. Tem tudo isso. Elas são bem... independentes, né? Muitas coisas não deram muito errado até chegar nesse sistema. Sim. Não foi assim, não. Muito. Por quê? Testando, experimentando. Foram né? experimentando, porque não era simplesmente deixar as folhas no local. O ambiente tinha que ser tipo assim, aonde tem a parte molhada, tinha que ficar, fosse na margem do rio, as folhas. Aí ela não pode deixar fora. Seleciona mesmo. Cerca de 30 ovos são... Gente, eu acho que é interessante, deixa eu voltar com essa imagem. Com um animal tão grande desse, com uma capacidade mandibular de força tão grande, as fêmeas conseguem transportar os ovinhos dentro da boca. E os filhotes também, recém-nascidos. E eles ficam de boa. Olha como é que a natureza é bela, né? Cerca de 30 ovos são postos anualmente por cada fêmea. As fêmeas têm o hábito de circular em torno do ninho para proteger e ajudar durante a eclosão. Aí o professor, lembrei do professor Silvinho, que eu fui imitar a vocalização do... Não deu ruim para mim. Eu tô ouvindo aqui quando tá vocalizando. E ele imitou perfeitamente. Foi muito bom. Então, olha só. Aí, nesse momento da eclosão, gente, é muito... Todo filhote de animal é bonito. Eu acho lindo. Isso é verdade. Só espera crescer. Espera. Então, vocês estão vendo que o formato do ovo desses répteis é diferente? Vocês estão vendo que eles são mais longos, né? Não, eles são mais longos. Você pode ver aqui, ó. Eita. Você pode ver o comprimento aqui deles. Ó. É mais afunilado, né, professor? Pode estar relacionado à cloaca, né? O manejo reprodutivo de jacaré de papo amarelo deverá ser iniciado já na formação de um grupo reprodutor, com animais adultos, sadios, muito importante destacar, bem instalados e bem alimentados. Para isso, antes de qualquer coisa, deve-se proceder à sexagem dos animais. Como não há dimorfismo sexual, ou seja, diferença entre machos e fêmeas, requer a captura e imobilização desses animais. Nos adultos, a sexagem é feita através de toque na cloaca. Dá uma tocadinha, onde a presença do pênis, a gente chama de hemipênis, né? No macho é facilmente percebida. A formação de um grupo reprodutor da espécie tem como problema inicial a dificuldade de obtenção de animais sadios e férteis. Seguindo. A grande perda de ovos por contaminação ou queda da temperatura. Então, a temperatura é muito essencial. É muito importante, né? É 27 a 31 graus lá. Isso. Durante a incubação natural em cativeiro, chegando normalmente a 100%. Faz com que seja aconselhável o uso de incubação artificial. Então, você vai ter que intervir aí nesse período, né? Para isso, os ovos devem ser retirados dos ninhos até o 5º dia após a postura, preferencialmente nas primeiras 48 horas. Sua manipulação deve ser feita sem alterar sua... Tem essa. Sem alterar a posição. Então, tem gente que tira foto, né, Flor? Tira foto. Tira foto aí. Uma caixa com areia. Pra que... Gente, você está manipulando algo que ocorre naturalmente. Então, a sua interferência, a gente diz assim, então não vai ter? Tem, porque no momento que a gente, humano, mete a mão, altera. Só que tem que ser o mínimo possível, tá bom? Perfeito. Com as mãos limpas. Seu transporte ser feito em uma bandeja com fundo de areia, como o prof destacou. A proporção de 4 fêmeas para cada macho é satisfatória. O macho, então, delimitará o seu território por meio do cheiro da sua urina. Olha a urina aí. Em sua área, só entrará fêmeas. A presença de um macho certamente ocasionará um confronto e isso não é interessante. E aí a gente vem para o mercado, né? A carne do jacaré, de alto teor de gordura, é rica em ácidos graxos, tá? E tá aí, você tem abatedouros para fazer todo esse processo. Aí, para secagem, né? Desse couro.
couro. Aí tem a questão aqui No do Vale do abate lá do Cuniã, tá? Geralmente entre agosto e novembro é a época que as águas dos rios e lagos baixam de nível. No período de pouca chuva, na Amazônia, o Lago do Cuniã fica dividido em várias lagoas que servem de berçário para os vários tipos de peixes da região. E é o momento de quê? Perfeito para captura, porque eles vêm se alimentar, né, prof? Velho. É isso aí, vem pra cá. Então, gente, galerinha, nessa aula a gente pode se deliciar com essa questão. Vamos lá, prof. Vamos... Até a próxima, galerinha! É Ó, isso aí, gente. daqui a pouco a gente volta para fazer, então, aquele bate-bola jogo rápido e as atividades. Tchau, tchau.